Amém, amém. Hoje, domingo de Páscoa, né? Já no finalzinho. Meditamos hoje pela manhã e ceiamos juntos. Eu lembro que um pouco antes da ceia eu estava falando sobre cristãos que ficam meio que para sempre presos no sábado. Alguma coisa deu errado, não é? Quando Deus está fazendo uma obra nos nossos corações, Ele começa e vai adiante, não é? E a pessoa fica ali presa na tristeza do sábado, acredita em tudo, não é? E a gente está olhando para a vida de Maria Madalena rapidamente. Então, como isso deixa de fazer parte da nossa vida? 1 Coríntios, hoje é um dia de lembrar, né? Lembrar da Páscoa, do que ela significou lá no Êxodo, apontando para Cristo e depois para Cristo e as nossas vidas nele. E em 1 Coríntios 11, 18, a gente vai fazer exatamente isso então, lembrar juntos algo importante, como aconteceu hoje pela manhã. Paulo diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, alguém já diria assim: Paulo, a igreja não é um lugar, não é a reunião, a igreja somos nós, né? Mas essas coisas que a gente tem que ouvir toda hora. Porque antes de tudo ouço que quando vocês vos ajuntais na igreja, ou seja, em assembleia, né? A igreja reunida, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que aqueles que são verdadeiros se manifestem. Paulo vê a heresia como uma maneira de manifestar os eleitos de Deus. Eles nunca vão ser realmente enganados por nada falso, não é? De sorte que quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, não é? Típico da nossa época. Cada um tem a sua própria ceia, a sua própria maneira de querer servir a Deus, a sua própria interpretação particular das coisas, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vou louvar vocês? Não louvo vocês, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo não aprendeu nada através de outros homens, né? Jesus ensinou tudo que Paulo precisava como apóstolo diretamente. Mesmo esse fato histórico aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A gente precisa lembrar e lembrar, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, e não para a bênção. Quanto às demais coisas, falarei com vocês quando for até vocês, quando estiver junto com vocês, né? Então, o fato é que a maior parte da crença das pessoas que se dizem cristãs não faz nenhuma diferença na vida delas. A maior parte dos sermões que elas falaram que acharam maravilhosos não faz nenhuma diferença na vida delas, porque nenhuma crença
e a gente já viu isso olhando várias disciplinas espirituais, produz automaticamente comportamento e caráter. Se crer, simples isso, uma crença produzisse automaticamente comportamento e um caráter, então você cria e todas as coisas. Nunca aconteceu o que eu estava falando antes, por exemplo, daqueles supostamente cristãos que ficam eternamente na sexta e no sábado e nunca chegaram no domingo da alegria, da celebração, do poder, da ressurreição. Então você pode acreditar em Deus e você pode acreditar que realmente ama a Deus e ainda assim ser ansioso o tempo todo e ser tão egoísta, tão confuso quanto as pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Agora, como alguém que crê realmente em Deus pode ser tão ansioso, tão tenso, tão egoísta, tão problemático como alguém que está nas trevas? Como alguém que está vivo espiritualmente pode ser exatamente como alguém que está morto? Como pode ter as mesmas reações, as mesmas situações? Se você visse alguém, um defunto, que sempre reagisse igual um vivo, você ia concluir que ele não é um defunto. Se você falasse assim no enterro, olha, está pegando fogo, o defunto sai correndo, você ia imaginar, caramba, esse é o único defunto que corre. Você pensa, o cara não estava morto. Se você acender um fogo no pé do defunto e ele puxar o pé e dar um ai, você não pensa, se o cara é morto, mas ele ainda continua sentindo o pé queimar. Não, você vai pensar, o cara não estava morto, o cara está vivo. Então veja, essas crenças no que Deus é, ou no que Ele fez, ou a crença que Deus me ama. Para alguém pode dizer, eu sei que Deus me ama, deve fazer uma grande diferença. Se uma pessoa não tem o amor de Deus e a outra pessoa sabe que Deus a ama, isso deve fazer toda a diferença do mundo. Saber que Deus nos ama, João diz, é uma evidência enorme de vida espiritual. Então devia fazer uma enorme diferença, mas em muitos casos você não vê diferença. Por que não? Porque as crenças não produzem automaticamente mudança de caráter, não é? E as crenças muitas das vezes não são o tipo da crença de alguém vivo. Satanás crê em Deus e estremece, mas no entanto não há nada acontecendo de transformação nele. Pelo contrário, se há uma transformação é que cada vez ele se torna pior, e não melhor de um grau para outro grau. Então as crenças só vão ser transformadas em caráter de determinada maneira, e qualquer crença que não se transforma em caráter é inútil em nossas vidas. E nós chamamos então essas práticas de disciplinas espirituais. São as disciplinas espirituais, a gente já viu isso em vários momentos, que transformam o que eu sei no que eu sou. Realmente me molda a minha vida, coisas que realmente pegam suas crenças e moldam o teu caráter, pegam as suas crenças e moldam mais o seu caráter. E entre tantas, tá, que de maneira maior a gente celebra num domingo como esse de Páscoa, ou sempre que tomamos a Santa Ceia do Senhor. Então a ceia é chamada de comunhão, é chamada de Eucaristia, não é? E esse texto que a gente acabou de ler aqui, em 1 Coríntios, essa palavra aparece 5 vezes, mas é engraçado que no texto ela aparece 5 vezes e ela no mesmo texto é traduzida de maneiras diferentes, né? Então a palavra é sinerkomai no original. Ela significa reunir, ela significa unir, ela significa conectar. Você vê, fala sobre uma conexão verdadeira entre aquela pessoa e Cristo. E como a gente disse, ela é traduzida de várias maneiras diferentes na nossa língua, mesmo no mesmo texto em que ela aparece 5 vezes.
Então a ceia conecta coisas. Isso é que Jesus diz: quando fazem isso em memória de mim, lembrem o que faz realmente a diferença. Não é só uma crença que não me conecte contigo. Uma crença que não me conecte contigo não vai te transmitir alegria, nem paz, nem as diferentes maneiras que quem está vivo em mim reage a coisas de maneira muito diferente das pessoas que estão mortas, estão separadas da vida de Deus pela ignorância que está neles. Então a ceia do Senhor entender ela é um molde, não é, do seu caráter, e que realmente muda a sua vida, não é? Mas você precisa pensar e saber essas conexões, e a gente quer rapidamente olhar para isso hoje, lembrando isso de novo, né? Algo que a gente é obrigado a trazer de volta e de volta. E eu já disse que a Santa Ceia, ela conecta o presente, hoje, esse domingo, com o passado, com o que aconteceu há séculos e séculos e séculos atrás. Mas ela também conecta a nossa alma com Deus, com o Deus triuno, e conecta o indivíduo à igreja. Se alguém é conectado com a igreja, ele está tomando indignamente da Santa Ceia. Essas pessoas que acham que a igreja é só um problema para elas, né? Elas realmente não conseguem ver a bênção, ela não tem conexão verdadeira com a igreja, ela é uma coisa separada no meio dos outros. É isso que Paulo estava dizendo que estava acontecendo aqui com algumas pessoas. Elas estavam da ceia, mas aquilo não significava a conexão entre elas. E ela conecta a minha vida ao futuro. Foi o que a gente viu, e a gente quer lembrar esses aspectos nesse domingo de Páscoa. Então a primeira coisa é essa: ela conecta Josemar de 2024 com os acontecimentos no primeiro século. E a gente aprende aqui que a ceia do Senhor conecta esse presente ao passado, porque ela conecta imediatamente você àquela noite em que ele foi traído, aquela quinta-feira à noite, pouco antes de virar para a sexta-feira. E sempre que a gente observa a ceia do Senhor, igual a gente fez hoje de manhã, a gente está falando sobre o presente, em primeiro lugar. Nós estamos pensando no presente. Nós estamos pensando se a vida está difícil ou está fácil, se estou sendo bem tratado ou maltratado, qual é que as coisas. Eu sou conectado, e uma coisa que mantém a minha vida espiritual, a minha alegria, a minha paz, é algo que já aconteceu, é algo que não pode ser mudado. Não importa o que aconteça comigo hoje, não importa se Paulo está na cadeia em Filipos ou em outra cadeia escrevendo para Filipos, ele estava conectado com algo no qual realmente moldava a vida dele, que nada que acontecesse no presente poderia alterar. Então ele tinha uma base para essa alegria, esse contentamento, essa paz, que não estava ligada aos fatos presentes, estava ligado a um fato passado. E Jesus, quando fala para nós, voltar àquela noite. Que noite foi aquela? Né? Era Páscoa, como a gente está nesse fim de semana. Então aquela foi uma refeição pascal. Né? Na Páscoa, geralmente, uma pergunta é feita a uma das crianças que estivessem ali participando, porque era algo das famílias, não é? E é porque essa noite é diferente de todas as outras noites. E se esperava que todas as crianças do povo de Israel soubessem exatamente porque aquele dia tinha essa diferença, e ela pudesse falar a respeito do grande ato de libertação de Deus, de redenção do povo de Israel no Egito. Então a gente sabe que eles eram escravos no Egito. Essa é a história que deve permear a nossa mente, que uma criança devia saber perfeitamente. E
O rei do Egito, Faraó, ele não quis libertar, como Moisés disse para ele libertar, e então Deus enviou o anjo da morte ao Egito. E esse anjo da morte foi, na verdade, uma manifestação, um penhor, igual a gente fala que o Espírito Santo em nós é um penhor da vida eterna, ou seja, é você receber agora a parte do tudo. Se você tem uma herança grande, mas só tem essa herança grande na eternidade, deleite em Deus, paz, gozo, alegria, quem tem o penhor dela agora. Ou seja, a única garantia de que eu vou ter essa alegria infinita é porque eu tenho uma parte agora. A única garantia de que eu vou ter essa paz sem fim é porque eu tenho parte agora. A única evidência de que eu vou amar Jesus para sempre é porque eu tenho amor por Ele agora. A única evidência de que eu vou me deleitar em Deus para sempre é porque eu me deleito nele agora. É o penhor. É como se eu tivesse recebido por herança 5 bilhões de dólares, mas vai demorar um pouco eu tomar posse de todos esses 5 bilhões. Mas já pensando nisso, a pessoa que deixou os 5 bilhões para mim, ele disse: olha, enquanto tudo não é resolvido, aqui estão 100 milhões de dólares para ele já ir vivendo, para ele já ir vivendo à luz do que ele vai viver com aqueles 5 bilhões. Ele só tem 100, muito menos do que os 5 bilhões, mas já é muito, é bastante. Então o penhor é isso, ou seja, você recebe parte do céu agora. Eu só tenho a evidência de que tenho 5 bilhões porque eu estou com os 100 milhões e estou usando ele, e ele é parte daquele montante, e é evidência de que aquilo é meu, é que eu já tenho agora. Então o penhor do Espírito é o desfrute de coisas celestiais agora. Não existe nenhum filho de Deus que vai desfrutar coisas celestiais só na eternidade. Você não vai desfrutar no tempo nem na eternidade, porque não tinha o penhor, não tinha a garantia de que o restante logo vai estar à disposição. No caso do exemplo, os 5 bilhões, porque agora eu já tenho parte daquela herança que foi deixada para mim, eu já tenho ela em minha posse, estou usando ela. E a mesma coisa aqui, o anjo da morte era um penhor do julgamento final e da ira de Deus que Deus deu. E o nosso mundo está cheio de marcas do juízo final, não é? Cada pessoa que morreu hoje, cada cemitério que você vai, grita para nós: Deus não leva o pecado de maneira frívola. Ele disse que morreria. Todos morrem, crianças, velhos, adultos. Não há ninguém que Deus ficou: não vou, nesse a morte não vai tocar. Não. O salário do pecado é a morte. Você pode ver a bondade de Deus espelhada, mas você vai ver os sinais e o penhor que o homem tem que experimentar nessa vida do que ele vai experimentar para sempre. É por isso que essas coisas na vida de um homem regenerado, elas são outras coisas, elas têm outros significados. Então, em pequena escala, Deus estava derrubando, ou derramando aspectos da sua ira que fazem parte daqueles 5 bilhões de ira que todo mundo fora de Cristo vai ter que receber. Mas é pouco, mas é muito. Como se eu recebesse 5 bilhões, é muito, e 100 milhões perto dos 5 bilhões é pouco, mas já é muito. Então, em pequena escala, Deus ia fazer isso. Em pequena escala, Deus dá isso. Da mesma maneira que Ele dá ao homem salvo um penhor, parte da paz, parte da alegria, parte do gozo, parte do deleite, parte de tudo que Ele é, garantindo então que ele vai ter acesso à herança completa. Então, o homem também perdido, ele tem esses desfrutes terríveis,
E é por isso que há o pavor da morte. E é por isso que não há naquele que está em Cristo, porque a morte tem outro significado para ele, já que ela, como agente da ira de Deus e do cumprimento do seu juízo, não é mais na nossa vida como é na vida de quem está fora de Cristo. É algo diferente. Então, Deus permitiu que uma espécie daquele pergaminho onde estão as suas sentenças eternas fosse mostrada, fosse derramada sobre eles. E você vê tudo que aconteceu naquele dia que antecedia a Páscoa, na Páscoa ia cair sobre os egípcios e sobre os judeus, o que mostra que realmente não há diferença. Todos pecaram. Os egípcios pagãos adorando aquele monte de deuses, e os judeus lá com costumes e crenças diferentes, mas o juízo ia cair sobre todo mundo. Não tinha essa coisa, se você for judeu, o anjo vai passar e não vai morrer o teu primogênito. Depois daquelas outras manifestações do juízo final, que eram as pragas. Essa era só a última. E eles eram seres humanos, eles estavam sujeitos à justiça divina. A lei dizia para cada judeu: morte, morte. Quando era um egípcio, ela dizia morte. E quando ela era um judeu, ela dizia a mesma coisa. Ela não dizia, não, esse pessoal é diferente, não, sabe? Não há diferença entre grego, judeu, todos pecaram. Eles estavam sujeitos à justiça divina. Então, como é que é possível, mesmo eles que se diziam povo de Deus, sobreviver ao anjo da morte? Aqui está. Em cada casa, as famílias israelitas devem se reunir e fazer uma refeição. Eles devem matar um cordeiro, comer ele e colocar o sangue daquele cordeiro no umbral da porta, do lado de fora, né? E eles iam se alimentar do cordeiro e iam ter o sangue do cordeiro como uma marca sobre eles. E com isso, o cordeiro teria morrido e o anjo da morte não teria o que fazer naquela casa, porque a lei e a sentença dela tinha se cumprido naquela casa. A lei estava satisfeita. Então, quando o anjo da morte vir o sangue, a Bíblia diz, nos umbrais, o anjo da morte passará por cima daquela família e eles estarão salvos. Como resultado, porque eles estavam abrigados debaixo do sangue do cordeiro e se alimentando do cordeiro. Você não pode ter só parte disso. Eles estavam salvos dentro daquela casa. Eles foram libertados, foram redimidos. Eles depois então são arrancados de toda a escravidão. A salvação verdadeira não é só uma coisa, livrar você do anjo da morte. Não, você se alimenta do cordeiro e você é livre da escravidão. Não você está livre pelo sangue, mas você não é livre, você é como o mundo. Como eu estava dizendo, todas as tuas reações à vida é igual de alguém morto. Não há nada, você não se alimenta do cordeiro e você não é livre da escravidão. Você era. A única diferença é que a lei não te pega. Isso não é a salvação. Isso é verdade, mas você vê que há uma ela é integral, não é? E Moisés em Êxodo 12 diz: portanto, deve haver um memorial perpétuo para sempre, que nunca deve ser mudado, alterado. Eu gosto de fazer desse outro jeito, não é? Que uma vez por ano esta refeição te lembrará daquela incrível e maravilhosa e grande salvação ou libertação. Ou seja, vocês vão se encher de alegria, vocês vão sempre lembrar da incrível salvação de vocês. Agora, isso é só uma imagem. Imagine o que deve ser dito para nós. Vocês vão lembrar daquela incrível salvação, não pensando
no cordeiro com sangue na porta, mas no próprio Filho de Deus com seu sangue derramado. Como é que isso não pode causar algo incrível, se isso é uma incrível e maravilhosa e grande salvação? Então, na noite que Jesus foi traído, até lá séculos e séculos de Páscoas foram celebrados, e na noite que ele foi traído era a Páscoa, e ele então estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. Ele estava presidindo a cerimônia, aquele culto. Mas, diferente do que Moisés disse, que nunca ninguém faria nenhuma mudança, que aquilo era um memorial perpétuo e que ninguém podia mudar nada, Jesus começou a mudar tudo naquele dia que ele estava presidindo. Seria uma coisa audaciosa, seria, se não fosse quem estava fazendo isso para mostrar, para nos direcionar à realidade do que aquilo simbolizava, seria simplesmente alguém, de uma maneira audaciosa, desrespeitando claramente o que Moisés tinha dito. Isso nunca deve ser mudado, nunca deve ser feito de outra forma. Então, a gente deve olhar para esse grande ato de salvação, incrível e maravilhosa salvação, muito mais do que o povo de Israel devia olhar para trás e ver. Mas, em vez de dizer essas palavras que eram ditas em toda a Páscoa, não é, as palavras que Moisés disse, Jesus disse outra coisa. Ele disse: este é o pão, não da nossa da maneira como nós podemos reinterpretar as coisas, mas da maneira que nós podemos compreender finalmente as coisas. Esse é o pão da nossa aflição que comemos no deserto. Ele pegou o pão sem fermento e ele disse, em vez de dizer essas palavras que eram para ser ditas, esse é o pão da aflição que nós comemos no deserto, ele disse: este é o meu corpo, este pão é minha aflição, esse pão é eu sendo partido por vós, é eu indo para o deserto sozinho, não é? Esse pão é o que eu vou comer sozinho, esse pão junto com ervas amargas é o que eu vou comer sozinho diante da ira infinita do meu Pai. E quando ele disse: aqui está o pão, aqui está o cálice, isso era natural, isso seria dito em todas as Páscoas, mas eles comiam pão sem fermento, bebiam taças de vinho, mas você não vê nessa ceia de Cristo o cordeiro. Você que nem é mencionado o cordeiro. Fala do pão, fala do vinho, mas parece faltar o cordeiro. Por quê? Isaías e todos os grandes profetas sabiam que o anjo da morte não passou pelos israelitas por causa do sangue que estava realmente na porta, que aquilo só apontava para algo maior, porque, como Davi dizia, sangue de touros e bodes não podem apagar os nossos pecados. Então, eles sabiam que os pecados dos filhos de Israel não haviam sido perdoados lá no Egito, porque aqueles quadrúpedes tinham sido mortos e seu sangue tinha sido colocado no umbral da porta. Não foi isso verdadeiramente que impediu o anjo da morte de executar a justa sentença. Por quê? Porque por mais doce que fossem aquelas criaturas, e são, elas não podem tirar pecado nenhum de ninguém. Então essa é a razão pela qual Isaías diz num dos textos mais famosos da Bíblia: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguiu o seu próprio caminho. Você vê, estar desgarrado, estar cheio de iniquidade, não é seguir o caminho do diabo, é seguir o teu caminho. Cada um seguiu o seu caminho, ou seja, cada um seguiu o seu coração, cada um seguiu os seus desejos, cada um foi em direção àquilo que achava que seria a sua alegria, sua felicidade, sua paz. E nenhum de nós teve Deus como nossa paz, alegria, gozo, deleite. Cada um seguia o seu caminho, cada um seguiu o seu próprio caminho. Então Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a iniquidade de cada um andar pela sua própria vontade. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus
tosquiadores assim, ele não abriu a boca. Então, quem é? Isaías não nos diz. Ele não diz: isso aqui é Jesus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele chamou ele de servo sofredor. Ele vinha em parte. Ele não pode. Você vê, quando Moisés diz para eles olharem para trás, para aqueles símbolos obscuros, ele disse: você já tem que estar maravilhado com a grande salvação. Mas imagine nós que estamos olhando agora para a realidade. E o ponto é que Isaías e os outros profetas estavam dizendo: aqueles cordeiros não tiraram o pecado de Israel, e nem tiram o pecado de ninguém. Aquilo queria dizer a outra coisa, apontar para outro lugar. Representava o servo sofredor. Isaías podia não compreender tudo a respeito disso, mas ele sabia. Então, na noite que Jesus foi traído, ele disse: sou eu. Ele mudou tudo que Moisés tinha dito e disse: esta noite é diferente de todas as outras noites. Todas as outras noites, todas as outras Páscoas eram apenas um sinal, mas agora é a realidade. Tudo era apenas uma sombra, mas agora não é sombra. Agora a realidade está aqui. Esse é meu corpo, que é partido por vós. É aquilo que os cordeiros contavam sobre mim. Esse é meu sangue. O prato principal não é um cordeiro que vocês comem enquanto o sangue está lá à porta. O prato principal sou eu. Ele estava dizendo: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, não é? As palavras introdutórias de João Batista nele. Então, eu sou o Messias, eu sou o eleito, não é? Eu sou o ungido. Então, naquela noite, Jesus estava dizendo: minha morte é o evento culminante dessa história. Na verdade, a minha morte é a razão pela qual a história existe. E tudo na eternidade que vai ser cantado sobre salvação é sobre mim, é sobre o que eu vou fazer. Então, tudo que no passado era também a respeito de mim. Cada sacrifício, cada vez que o anjo da morte passou, cada profeta, cada sacerdote, cada rei, cada libertador, como os juízes, né, Sansão, tem apontado para mim e para esta noite. Tudo é para falar sobre essa noite. Toda a história passada foi organizada para essa noite, e toda a história futura vai olhar para esta noite, fazer isso em memória de mim, não é? Eu não vou apenas com o meu sangue livrar vocês de uma condenação eterna. Eu vou passar a ser a comida de vocês. Eu sou o cordeiro que vai alimentar vocês e vou libertar vocês da escravidão. Isso é salvação plena. Eu não deixo vocês no sábado ou na sexta-feira. Eu levo vocês triunfalmente para o domingo, como a gente viu hoje de manhã. Então, eu vou lidar com o pecado diretamente. Pela primeira vez alguém vai lidar com o pecado realmente. Eu vou lidar, desde que Abel morreu, né? Eu vou lidar diretamente com a morte. Eu sou o único que pode lidar com ela, e ao me engolir, em vez de ela me digerir, ela irá morrer. Essa noite então é uma noite única. Nada antes ou depois é como essa noite. É a noite pela qual Deus criou o mundo. Então, quando você pega o pão e o cálice, há essa conexão direta com todas essas coisas em você. E você imagina, por isso que a Bíblia diz que você pode, se você se desconecta do tudo isso, da grande salvação, da grande libertação, do grande perdão, é óbvio que você está comendo indignamente, tomando indignamente o cálice e o pão. Então há uma conexão direta ao que está acontecendo no momento que nós ceamos hoje pela manhã e o que aconteceu lá. A segunda coisa é que isso nos conecta não só com aquela história, mas nos conecta com Deus. É por isso que ninguém pode dizer assim: eu faço parte disso, isso realmente é verdade sobre mim, mas eu não tenho as conexões que transferem a alegria de Deus para mim,
a paz de Deus para mim, o gozo de Deus para mim, a valorização de Cristo para mim. Se a pessoa disser isso, ela não está no que está acontecendo, não é? Porque a segunda coisa que mostra é que isso nos conecta a Deus. E Jesus disse: é meu corpo, e dá a eles um pão. Esse é o meu sangue, e dá a eles o cálice com vinho. Então, isso é Deus se tornando acessível. É por isso que a diferença entre alguém regenerado e não regenerado é infinita. Eles não podem reagir à vida da mesma forma, porque isso seria dizer que a conexão com Deus e a habitação do Espírito Santo é inútil, não faz nenhuma diferença, é nula. E isso é uma blasfêmia. E essa declaração de Cristo é tão incrível: eu estou para esses me tornando acessível. Vocês que estavam longe, agora chegaste perto. Vocês que estavam fora da vida de Deus, agora eles estão com a vida de Deus. Então a diferença entre um defunto e alguém vivo é muito grande. As reações às mesmas coisas são muito diferentes. Não importa o que você faça, o morto é impassível. Todas as coisas no mundo físico não dizem mais nada a respeito dele, tanto boas quanto ruins. Ele está morto. Já um vivo, ele está reagindo de maneira diferente. As coisas boas, está pegando fogo na capela, ele vai sair, vai servir o cafezinho, ele vai beber. A diferença, eu diria que é uma diferença que você não pode nem mensurar, a diferença entre alguém vivo e morto. E dizer que alguém vivo em Cristo reage às coisas da vida espiritualmente exatamente como alguém morto é uma negação, não é? Então a ceia do Senhor não é apenas para crer em geral, mas é a evidência de que agora eu tenho uma ligação com Deus. Eu realmente estou conectado a Ele. É sobre uma conexão profunda comigo, Jesus está dizendo. É como se eu agora faço parte do que vocês são, como o ato de comer e beber faz com as coisas. Então, qual é a natureza dessa conexão? Quando Jesus diz: esse é meu corpo, o que ele está dizendo? A gente sabe que na Reforma houve a Santa Ceia, como a gente está dizendo aqui, é algo fundamental. Você vê, por exemplo, quando a gente fala que muitos puritanos morreram queimados, era simplesmente por causa da doutrina da Santa Ceia. Hoje eu acho que ninguém ia morrer queimado por causa disso, porque a pessoa diz assim: a ceia faz desse jeito, entende desse jeito, se você não entender de outro, tá bom também. John Bradford não falou, não, está errado. A ceia quer dizer isso, e se você não enxerga isso, você não perde o Evangelho. E a Igreja Católica, como não entende assim, entende de maneira diferente do que a Bíblia diz, então isso está errado. Se você continuar, John Bradford, falando sobre a ceia assim, você vai ser queimado na fogueira. Eu não posso mudar a doutrina bíblica da Santa Ceia. Então ele foi queimado com 45 anos de idade. Hoje as pessoas dizem: isso não é essencial, não é? Não vou morrer por causa disso, eu não vou ser queimado na fogueira por causa da Santa Ceia. A pessoa me pergunta, eu vou dizer: eu acho isso, mas se você acha outra coisa, tá bom também, porque isso não é essencial, não é? Ninguém ia morrer naqueles dias. As pessoas foram queimadas por essas doutrinas. E a Igreja Católica, então, tinha uma visão diferente daquilo que muitos, ou a maioria dos protestantes tinham. Era diferente, porque a Igreja Católica sempre dizia que quando Jesus disse: esse é o meu corpo, ele estava falando isso literalmente, não é? Ele não disse isso representa o meu corpo nas palavras, ele realmente não disse, porque ele disse: este é o meu corpo. Na missa latina ele fala: octo est corpus meum. Eles estão afirmando, pegando as palavras literalmente, dizendo assim: ele não disse isso é um símbolo do meu corpo, ou esse é uma representação do meu corpo. Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado. Então eles disseram: não, isso aqui é literal, realmente não é simbólico. Então, para você ser salvo,
você vai ter que comer do pão, porque isso literalmente é o que te salva. Porque aquilo se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. É o corpo, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então quando você toma, você realmente é salvo pelo ato de comer e beber, não é? Porque este é o corpo. Se você quer a vida eterna, você tem que comer e beber isso, porque isso aqui é literalmente Jesus. Esse era o ensinamento. E os protestantes disseram: não. Isso é simbólico. Quando Jesus disse: esse é o meu corpo, ele não estava dizendo isso literalmente é o meu corpo, é só um símbolo. E ele estava dizendo: isso representa o meu corpo, isso aponta para o meu corpo, isso é um símbolo do meu corpo. E no entanto, apesar de isso ser verdade, eu diria que a igreja evangélica, ou a igreja protestante, melhor dizendo, perde também o cerne da coisa, não é? Então ambas as visões acabam tendo um problema, não é? A visão católica diz, quando Jesus disse isso aqui é o meu corpo e não isso simboliza o meu corpo, há um problema, porque o fato é que, por exemplo, entre tantas coisas, quando Jesus disse isso, este é o meu corpo, ele estava vivo, ele não tinha morrido. O corpo dele é o que estava segurando a taça e o pão. O coração dele estava batendo, o sangue dele não tinha sido derramado, nem o corpo dele tinha sido partido na cruz. Então é óbvio que mesmo naquele instante, você só quando você visse Jesus ali presente dizendo este é meu corpo, só podia entender, esse é um símbolo do corpo dele, porque o corpo dele eu estou vendo, o corpo dele está ali. Quando eu como o pão, não estou comendo o corpo dele, estou vendo o corpo dele ali. E nem isso pode ser o sangue dele mesmo, porque o sangue dele está sendo bombeado pelo coração dele e está ali no sistema dele, no sistema circulatório. Na hora que ele disse este é meu corpo, ele não podia estar dizendo esse é literalmente meu corpo, porque o corpo dele está vivo. Então é óbvio que ele estava falando simbolicamente. Esse é meu corpo, esse é o símbolo do meu corpo. Se o corpo e o sangue ainda estavam intactos, o sangue não tinha sido derramado, nem seu corpo tinha sido partido, ele só podia estar dizendo esse cálice representa o meu sangue e esse pão representa o meu corpo. E há um grande problema em dizer, como a Igreja Católica, que você só terá a vida eterna se comer o pão e tomar o cálice. Quando você olha para a Bíblia toda, o livro de João, por exemplo, e todos os lugares do Novo Testamento, a Bíblia diz: se você acreditar, se você receber, se você olhar para Ele, você tem a vida eterna. Não há nenhuma menção de que essa vida eterna está num pão literal ou numa taça de vinho. Você tem lugares, no entanto, para você ver como as duas visões têm problemas, e você precisa se focar no que a Bíblia diz. Porque quando você lê João 6, você percebe a abordagem protestante que diz assim: isto é apenas um símbolo. Primeiro, a gente estava dizendo que lá, naquele dia, Jesus estava lá, o corpo dele estava lá e o sangue dele estava dentro dele. O que estava na mão dele não era o corpo dele, nem o sangue dele, não era apenas um símbolo. Então, mas isso, se você achar que a ceia também é só um símbolo, isso também não te dá poder, graça, não te transforma, não te dá alegria, paz, gozo. Você pode fazer aquilo, esse é o símbolo, tomar, como alguém pode ter feito hoje de manhã, e está no sábado preso, não há vida, e esse é um problema também. Você vê, a visão católica é totalmente distante da visão bíblica da salvação. Mas se você achar que é só um símbolo,
como é, mas se você para aí, é só um símbolo. E é tudo que você tem. Você participou da ceia, você participou do símbolo. Tá tudo bem, aquilo você estava querendo me apontar algo. Então, por exemplo, em João 6, 53 e 54 diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quando ele disse isso, muitas pessoas que ouviam ficaram ofendidas, e muitos discípulos que o seguiam há muito tempo. Eles falaram assim: do que você está falando? Nós temos que comer sua carne e beber seu sangue? Nós vamos embora. E você vê que as pessoas foram embora, e elas começam a questionar Jesus. Jesus até vai dizer para os discípulos: vocês não vão embora também? Jesus realmente diz: olha, estou falando sobre carne. A carne não significa nada. As palavras que eu pronunciei são espírito e vida. Então, o que todo esse diálogo essas conexões tão importantes aqui em João 6 dizem para nós. Jesus parece estar se referindo à ceia do Senhor, mas quando as pessoas começam a dizer: você está falando literalmente? Nós temos que beber o seu sangue, comer. Ele diz: não estou falando eu estou falando de você se alimentar das minhas palavras. Minhas palavras são espírito e minhas palavras são vida. Eu não quero que você apenas acredite nas minhas palavras, elas têm que ser vida para vocês, ou vocês não estão numa conexão comigo. Ele é amor, ele é a paz, ele é o príncipe da paz. Essas palavras são vida. Elas não são palavras simbólicas. Um amor que na verdade na vida não é amor. Uma paz que na verdade na vida não é paz. Um descanso, mas que na vida não tem descanso. Não. Eu não quero que você apenas acredite que eu te amo. Eu não quero que você acredite na cruz. Eu não quero que você apenas acredite no Evangelho. Eu quero que você se alimente disso. Se isso não for a sua comida, você não tem vida. Eu quero que você beba, que você coma essas verdades. E para entender o que Jesus está prometendo na ceia do Senhor, a gente precisa olhar para essa pequena palavra. Lembre-se, porque você está... a gente poderia perguntar: o que você está dizendo para nós, Cristo? Não é? O que essa coisa está realmente fazendo? Como ela está agindo? Como ela nos tira de uma crença da sexta e do sábado para a maravilhosa redenção do domingo, como Moisés falou para o povo de Israel olhar para trás. Então ele não diz apenas come e beba, porque então seria... E eu acho que muitos crentes têm essa visão hoje, uma visão católica, que só de eu participar daquilo, automaticamente alguma coisa acontece. Não é? Aquilo mesmo faz alguma coisa em mim. Ele diz: come e beba em lembrança, em memória. O que é? O que é isso? A palavra que é usada, né? Em português ela é mais fraca do que a palavra que ele está usando, né? Nossa palavra memória, lembrança, é uma palavra fraca, é uma palavra que nos nossos dias perdeu o seu poder. Quando a gente pensa na palavra em português, por exemplo, memória, o que vem a gente? O que a gente acha que isso significa? Só recordar, não é? Ver algo e dizer: que legal, eu estou lembrando aqui quando eu era criança na escola, poxa, aconteceu isso, poxa, que legal, essa lembrança. Uma coisa fraca, sabe? A palavra em português não tem a força do que ele está dizendo quando fala lembrar. A gente acha que é essa coisa fraca da nossa lembrança de eventos, não é? Então, para voltar ao poder disso, você precisa perceber que o que é o oposto de lembrar é desmembrar, na palavra que ele usou. Você pode pensar: desmembrar?
Talvez quando você pensa em desmembrar, você está pensando em mãos, braços, pernas, cabeça separado. Alguém foi morto e desmembrado. Além da ideia de que alguém foi morto, que é terrível, o fato de que ele foi desmembrado te deixa mais assim, foi desmembrado. Arrancaram perna para lá, braço para lá. Então, o contrário da palavra que ele usa para lembrar é desmembrar. Porque a palavra membro significa uma parte do corpo. E lembrar significa não apenas recordar, significa enxertar. Significa colocar braço, perna, cabeça no lugar que estava desmembrado. Você vê que a palavra não é fraca, é uma palavra forte. Imagine você remembrar, não é? A gente pode inventar uma palavra, o que foi desmembrado. Se desmembrar é forte, alguém pegar braços, perna, cabeça e botar no lugar de novo seria uma coisa mais incrível ainda, porque a gente até acha, né, e sabe que um ser humano pode desmembrar outro, mas a gente não conhece nenhum ser humano que possa remembrar aquilo que ele desmembrou, colocar no de novo. Eu tirei a cabeça do perna, braço, agora vou botar tudo no lugar de novo. A gente sabe que isso aí não pode ser feito. Se a palavra desmembrar é forte, juntar tudo de novo é mais forte ainda, porque me parece totalmente impossível. Essa é a palavra que significa costurar, significa fundir. Sabe quando você esquenta o aço tal e funde numa peça só? Então, a palavra lembrar que ele está usando é isso: fundir, juntar, ou o oposto de desmembrar, colocar braços, pernas, cabeça no lugar de novo e tudo se conectar, passando vida de novo dos órgãos para os braços, para as pernas, para a cabeça. Então significa pegar algo que na verdade não faz parte e torná-lo parte do ser novamente. Se alguém arrancou meu braço, aquele braço não faz mais parte do meu ser. Com isso ele vai apodrecer, mesmo que eu fique vivo durante muitos anos, aquele braço que tiraram de mim, ele começa imediatamente o processo de decomposição. Ele não está ligado mais às fontes do meu corpo, às fontes vitais. Então o meu corpo ainda pode viver, eu posso viver, e o meu corpo também, mais 40 anos, mas aquele braço foi enterrado, ele ficou podre, ele não podia, sem a conexão ele não podia. Então se hoje, essa noite, num domingo de Páscoa, você está amargurado, desanimado, cheio de ansiedade, com medo do amanhã, angustiado, é porque você não acredita que Jesus Cristo se entregou por você, que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor do Universo, te amou com amor eterno e estava disposto, ao mostrar esse amor, a ficar completamente exposto à ira infinita de Deus. Você não acredita nisso? Não há uma conexão entre essa verdade e você de verdade, de tal maneira que você foi conectado a Ele nessa obra, passando o poder disso. Você precisa comê-lo, você precisa digeri-lo. Ele tem que se tornar parte de você, e Ele tem que saturar você de uma maneira que é muito diferente de qualquer outra ideia de saturar. Quando você come algo, aquilo não passa por você, senão você continuaria faminto, suas células famintas, você ia continuar emagrecendo e ia morrer. O problema é que quando a gente come uma coisa, a gente digere aquilo começa a fazer parte de nós, da energia vital que nos põe em movimento, que faz 1/3 de toda glicose do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Então, você vê, o que estava na comida agora faz parte do funcionamento do meu cérebro. Pensamentos, emoções, faz parte. O que eu comi não passou por mim. É isso que ele está dizendo. Ele precisa tornar parte de você, o que infunde a vida e o que faz funcionar todas as coisas,
na sua vida. Ele precisa saturar você. Ele precisa entrar e moldar a maneira como você pensa em si mesmo. Como no aspecto biológico, quando você come, aquilo vai para o seu cérebro e ele funciona agora por causa daquela energia. Sem aquilo, ele ia definhar e morrer. Não é? Ele precisa entrar quando você come ele, Jesus, digerir e transformar a maneira que você pensa sobre o mundo, a maneira que você pensa sobre alegria, a maneira que você pensa sobre felicidade, a maneira que você pensa sobre paz, sobre o que faz isso, o que não faz, o que é verdade e o que é mentira sobre isso. Você comeu ele, você bebeu, você digeriu. E Jesus aqui em João 6 está prometendo que de uma forma única, de uma forma que não está disponível em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa, você come e bebe das suas palavras, da verdade, do Evangelho, se você é uma nova criatura e aquilo passa a fazer parte de você. Não é uma coisa que eu acredito, Senhor, isso aqui existe. Não, aquilo faz parte de mim. Não acredito mais como algo externo, que é verdade. Isso aqui é verdadeiro. Eu acredito que o iPad está aqui. Mas como esse iPad vai fazer parte de mim? Não dá. Mas como a comida que eu como faz parte de mim, faz, eu digiro ela. Não é? E ela começa a ser a fonte de energia e vida para o meu corpo. Então você se lembra de que Deus enxerta espiritualmente a verdade. Não é que eu ouço sobre a paz de Deus. Quando eu ouço isso, as palavras de Cristo a respeito disso, minhas palavras são vida. Elas se tornam parte de mim. Não é a alegria lá e eu aqui. A palavra dele sobre paz faz parte de mim. A palavra de Deus sobre descanso realmente é parte de mim. Eu estou experimentando, como a gente falou, o penhor disso, porque isso é parte de mim agora. Isso não está só no livro, está no livro. A beleza de Cristo é descrita por Paulo, mas eu olho para essa beleza e ela faz parte de mim, e ela traz aqueles efeitos que algo que faz parte de mim faz na minha vida. Então a sua graça, de uma maneira única, de uma maneira que você não pode ter de outra forma, e vindo de outro lugar, porque todas as coisas que alguém te diz, alguém te dá aconselhamento sobre como viver melhor, lidar com os problemas, mas aquilo que ele fala não pode fazer parte de você, é só o que ele fala. Tá bom, até acredito que você está com razão, mas eu continuo vazio disso. Mas Jesus não, a palavra dele faz parte de mim. Ela não é só algo externo que eu olho, ouço, creio, ou algo externo que eu vejo, toco e creio. É algo que faz parte do meu próprio ser. Então me molda de novo, molda as coisas. Então a ceia do Senhor, se você lembrar do passado e for levado a essa verdadeira conexão, que é o que ela mostra, significará que Ele realmente está em suas mãos, em seu coração, em sua vida. Essas coisas não são só as palavras dele. Quando ele diz: minha paz vos dou, a paz passa a ser parte da sua vida. Você come e você digere essa verdade espiritualmente, porque você está vivo. Como você come elementos físicos e o seu corpo físico digere isso começa a fazer parte. Novas células vão nascer, as células atuais vão ser alimentadas, porque aquilo começou a fazer parte de mim. E ele está dizendo: é a minha vida. Então quando ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, e é óbvio que isso faz com que, se eu estou ligado assim com Cristo, todos que estão ligados a Ele estão ligados a mim, por causa disso. Então Paulo fala todas essas coisas para a igreja
em Corinto porque havia evidências claras de que muitas pessoas não tinham nenhuma conexão verdadeira, nem Cristo era parte delas. E isso se evidenciava em como elas estavam vivendo, mesmo como igreja. Era uma bagunça. O versículo 18 diz que havia divisões na igreja, e eram divisões tremendas. E se você ler o livro de 1 Coríntios, você vai ver que tudo era a respeito de egos. Um se achava mais sábio que o outro achava que tinha mais dons do que o outro, um era de Paulo, um era de Apolo, um era de Pedro, cada um se achava o máximo. É por isso que está lá toda hora essas coisas de Paulo dizendo, ele escolheu os piores, os que nada são, para que ninguém se glorie diante dele. Ou então ele diz assim em outro lugar, se você recebeu, então por que você se orgulha como se não fosse um dom de Deus? Porque havia esses conflitos, mas tudo, os conflitos não era porque aquela pessoa, era porque era um esbarrar de egos que não tinham em nada sido alterados pela vida vital de Cristo. E o que significa então para essas pessoas a ceia do Senhor? Tudo menos o que a Bíblia diz. Não havia eu me tornarei parte de vocês, a minha vida vai invadir a vida de vocês e transforma a vida de vocês. E lá era celebrada sempre no passado, no início, sempre no final dos cultos, a Santa Ceia. A gente acaba fazendo assim também, porque era o clímax da adoração, o clímax do culto. A gente deve lembrar que Jesus disse para fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem, para ficar evidente que o culto, a adoração é a reunião de pessoas que estão conectadas àquele passado, conectadas verdadeiramente com Deus e conectadas com os outros que também estão. Sem essas conexões, você não tem um culto. Você não precisa dessas conexões para uma peça de teatro. Você não precisa dessas conexões para um filme no cinema. Você não precisa dessas conexões para um jogo de futebol. Mas o culto não é como o cinema. Por isso que é ridículo as pessoas começam a falar sobre a união da igreja. A união é nós saímos para comer pizza. É ridículo. Não é possível que haja pessoas que realmente olhem para o Evangelho e acreditem que Paulo saiu para comer pizza com Timóteo, que era a comunhão deles, que era o que os unia, que era o que fazia eles terem algo e uma união que nem o tempo, nem a eternidade pode romper. Comer pizza junto. Então, o que evidenciava era o oposto, né? E Paulo diz, por que você não tem casa? Vocês não comem em casa? O quê? Vocês ceiam e para vocês é igual o mundo se ajunta para comer um troço, onde cada um está morto. O morto não tem comunhão verdadeira entre si, né, queridos? Um morto é morto e o outro morto também é morto. Mas se você for no cemitério agora, eles não estão em comunhão lá. Cada um está na sua própria morte. Morte espiritual assim, cada um andava pelo seu caminho e cada um continua andando pelo seu próprio caminho. Não há nenhuma comunhão verdadeira fora de Cristo. Porque só nele, todos que estavam andando, cada um pelo seu caminho, a iniquidade deles, que era esse andar, cai sobre Cristo, e agora eles não andam mais cada um pelo seu próprio caminho. Então não há comunhão no mundo, porque não há comunhão no cemitério. Apesar de todos os defuntos que você põe lá, ficam lá. E você podia pensar que é uma grande comunhão lá, porque eles passam muito tempo juntos, né? Eles passam o tempo todo juntos. Se você achar que comunhão é passar junto, então você achar que o lugar que tem mais comunhão é o cemitério. Eles nunca se afastam um do outro, eles ficam lá juntos o tempo todo. Estão mortos. Morto não tem comunhão com ninguém. Só a morte é uma coisa dele, pessoal, né? E a morte do mundo é assim, eles podem estar tudo junto, mas não há comunhão. Cada um está se desviando pelo seu próprio caminho. Vai continuar assim para sempre. Não há comunhão no inferno. Pelo contrário, quando a graça comum for tirada, até esses aspectos que parece que as pessoas têm alguma ligação entre elas, vai terminar para sempre. Então o que está acontecendo nessa igreja horrivelmente dividida? Nós estamos informados no versículo 20, quando você se reúne, não é a ceia do Senhor que vocês comem.
não tem a conexão com o passado, não tem uma verdadeira conexão em que a vida de Jesus passou a ser parte da vida de vocês, e vocês não estão conectados com a palavra dele se tornando vida em vocês, e não estão conectados então uns com os outros. Vocês podem chamar isso de tudo, mas não é a ceia do Senhor. O que estava acontecendo lá era isso. Em primeiro lugar, você vai ver que algumas das partes desdenhava da outra. Você pode achar isso muito horrível, mas desenhar é simplesmente você se achar melhor que o outro. Eu tenho mais dons, eu tenho mais isso, eu sou assim, eu sou mais sábio, eu não ando, é errado cada um andar pelo seu caminho, porque todo mundo devia andar pelo meu caminho. Aí tem um certo agrupamento. Além disso, algumas pessoas tinham o suficiente para se embriagar daquilo, todos não tinham. Então você vê que não havia conexão. É exatamente como o mundo é. Você pode haver ajuntamentos e celebrações em teatros, cinemas, estádios, mas ali não há nenhuma comunhão, porque não há comunhão entre os mortos, nem entre si. E Paulo está dizendo: vocês chamam isso de ceia do Senhor? Vocês acham que participaram da ceia do Senhor? Vocês acreditam que a vida deles está em vocês? Há uma conexão verdadeira que, em vez de produzir paz, alegria, vitória sobre a ansiedade, sobre o medo da morte, ousadia, deleite em Deus, não provoca nada. O ajuntamento de vocês não tem nenhuma diferença entre o ajuntamento dos mortos e... Então ele diz assim: se você comer e beber o cálice do Senhor, assim você está trazendo julgamento sobre si mesmo. Pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, sem se lembrar que faz parte, agora a vida de Deus está em mim, eu estou conectado ao que aconteceu no Calvário, então estou conectado com a igreja, então você come e bebe para a sua própria condenação, porque você está insistindo em chamar isso da ceia do Senhor. Você vê, Paulo podia dizer: isso aí não é essencial, não é assim? Essa é a moda, você falar sobre uma verdade de Deus, dizer que não é tudo no mundo é essencial. Só as coisas de Deus que você pode bagunçar tudo e alguém dizer: ainda está bom. Se o cara resolvesse a matemática de uma outra forma, chegar a um outro resultado, ninguém diz assim: não está certo não, mas está bom também, porque chegar ao resultado não é essencial. O problema só é fazer a conta. Não, está errado. Está errado. Matemática, tudo é essencial aqui, meu filho. Se você errar um número, vai dar tudo errado. E aí você engenheiro calculou o prédio vai cair. Porque o que está no papel tem conexão com a realidade. Não, o problema é só que não é que a equação está errada. O problema é que você usa essa equação para manter o prédio em pé, para manter o carro funcionando, para manter o satélite lá em cima. Se você erra, o satélite cai, o carro não funciona, o prédio cai. Isso é a realidade. E Paulo diz: em Cristo não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher. Se você entende o Evangelho, se você está conectado verdadeiramente ao que aconteceu no Calvário, se as palavras dele não são só palavras, agora elas são comida e bebida, elas se transformam na sua vida, elas estão realmente te moldando, os problemas vão sendo resolvidos, porque os problemas eram causados exatamente pela falta dessas coisas, que é o que caracteriza o mundo. Então ele está dizendo o seguinte para aquela igreja: o que causa divisão entre vocês? Você pode achar que é o defeito do outro, mas o que causa divisão é o orgulho de todo mundo. Cada um quer ainda andar pelo seu próprio caminho. Só que a gente disse que nós andávamos pelos nossos caminhos, mas ele fez a nossa iniquidade cair, a iniquidade de andar pelos nossos próprios caminhos, sobre ele. Como eu disse, quase ninguém fica chateado na igreja porque de alguma maneira a honra de Deus está em jogo, é porque não estão andando pelo meu caminho. É uma reivindicação ímpia e não iníqua, porque essa é a iniquidade que caiu sobre ele.
Então Paulo diz: se você tem essas divisões, e elas são tão grandes que aparecem até na ceia, como vocês ousam pegar o pão, tomar o cálice e beber, e dizer que esse é o que aponta para a realidade de que você tem a vida de Deus em você, e de que a palavra dele sobre paz se tornou paz em você, que a palavra sobre humildade dele está se tornando humildade em você, que a palavra dele sobre vitória sobre a ansiedade está se tornando realidade em você, que a palavra dele, que é o oposto do orgulho, está cada vez mais crescendo em você. Como é que você pode? Há uma contradição, vocês são uma contradição ambulante do que se trata, porque tudo se trata da graça de Jesus Cristo. É óbvio que se a palavra da graça se torna parte de você, como que o orgulho vai encontrar lugar? Graça de Deus e orgulho humano são opostos, de tal maneira que ele escolhe, salva de uma maneira para que ninguém se glorie, porque a graça é a morte do orgulho. A graça de Jesus Cristo, ela ou destrói o orgulho ou não há graça, porque não pode conviver graça e orgulho. Jesus e Satanás, santidade e pecado, um come o outro, é como água e fogo. Se você tiver muito fogo e pouca água, o que vai acontecer? A água não fica lá e o fogo também, o fogo evapora a água, tchau água. Se você tiver no oposto, muita água e pouco fogo, o que acontece? A água apaga o fogo, eles não convivem. A graça e o orgulho é assim. A graça é a falta de paz, por isso que é graça e paz seja convosco. A graça e a escravidão do medo, a graça e a ansiedade. O que Paulo está dizendo é que a graça, ela, quando faz parte de nós, essa palavra de graça se tornou vida. Minhas palavras são vida em vocês. Ela come o que é oposto a ela. Então vocês não estão discernindo, vocês sequer reconhecem o que é o corpo de Cristo. É o que ele está dizendo. E ele diz sobre a condição lamentável espiritual. Só que aquelas pessoas não achavam que era uma condição lamentável, não. Elas se achavam demais, e esse era o problema. Todos elas se achavam super espirituais. Paulo chama lá os líderes de super apóstolos. Tudo era super. E ele está dizendo: o que eu vejo é uma sordidez, em que cada um segue o seu caminho aí, e por isso são como o mundo, porque cada um segue o seu caminho e todos se esbarram, porque as pessoas ficam atrapalhando o seu caminho, e vocês fingem estar tomando da comunhão com Cristo, que na comunhão verdadeira transmite vida, transmite a graça. A palavra dele é vida em nós, e isso não é uma manifestação de vida, mas de morte. E isso significa graça, significa relacionamento, significa unidade verdadeira com Deus, de tal maneira que o que ele falou sobre vocês encontrarão descanso para vossas almas, vocês encontram, porque a palavra dele não é como a palavra de um cara palestrante de autoajuda, não é como a palavra do psicólogo, que ele fala a palavra não é vida. Até quando ele fala a verdade, é uma verdade, mas é a verdade que está fora de mim. É como a verdade é essa pele. Eu posso comer ele, é verdade? Ele é de verdade? Mas se eu comer, como é que eu como ele? Ele não pode ser vida em mim, ele não pode fazer nada por mim, mesmo nos aspectos que ele é bom, mas ele não pode fazer parte de mim. Só as palavras de Cristo de paz que pode se transformar em paz em mim. A palavra de outro homem não pode. O outro homem pode até dizer o quanto eu sou amado, isso não se torna organização no meu ser. Só Jesus é uma palavra de vida. Minhas palavras são vida eterna. Elas carregam o poder daquilo que elas dizem. Quando ela diz minha paz vos dou, é como ele dizendo haja luz. A palavra dele criou a luz. A palavra dele é vida.
Não é como a minha. A palavra de um homem, se eu falar assim amanhã, quando estiver escurecendo, ou hoje no meio da madrugada, haja luz, vocês vão achar que eu sou maluco. A palavra é boa? É boa. Haver luz na escuridão é bom, é bom. Mas minha palavra é inútil, porque ela não traz realidades. É como um cara me ensinando a ter paz. Ele também não tem paz. Alguém desconectado de Cristo me ensinando a ter uma vida abundante. Ele não tem vida abundante. Ele não pode. Só Jesus pode me dar vida abundante, paz, gozo, alegria, na vida e na morte. Mas ninguém. Aí você pode incluir até quem está falando uma boa coisa. E daí que é uma boa coisa? A palavra dele não é vida. Ela não transmite vida, nem para ele, nem para mim. Não há conexão entre aquelas palavras e o meu ser. E ela não tem o poder de vida, ou criador das palavras de Cristo. Ele é o verbo que disse, ele é o verbo da criação, não é? O que ele diz do nada é feito, porque a palavra própria dele é vida, que é infundida, não é? E isso significa que se hoje alguém com quem você na sua vida guarda rancor e raiva, você guarda rancor porque está com raiva, e você está ressentido, e você então está torcendo para que coisas ruins aconteçam. Você não vai dizer assim diretamente, mas é para ela aprender, que você está com raiva, você está magoado. O que significa? Significa que você pode acreditar que é um pecador salvo pela graça, mas no mínimo não há uma evidência de que a graça está na sua vida. A graça necessariamente estaria comendo o seu ressentimento, destruindo ele. É o que ela faz, porque graça é o oposto. Um coração maravilhado com a graça é um coração oposto ao ressentimento. Se a palavra de graça for vida para mim, ela vai comer o rancor. Então não é que você vê que o cristão vê aqui, ele não tenha coisas. Ele tem coisas, mas ele sabe como aquilo se lida com aquilo. A graça que está nele come aquilo, destrói aquilo, come a ansiedade dele, destrói seus medos, destrói sua falta de refrigério na alma, de paz, digere, engole, mata aqueles egos inflados da igreja dos Coríntios no texto. Então não há absolutamente nenhuma maneira de você manter o rancor, a amargura, enquanto seu coração está conectado com a cruz lá atrás, enquanto a palavra de Cristo está sendo vida em você. Você está unido a Deus e unido à igreja. É totalmente incompatível, não é? Eu tinha uma frase que diz assim: se Deus diz para o mar se acalmar, ele se acalmou, então como meu coração não se acalmaria? Sempre aparece uns cristãos que dizem assim: mas meu coração é diferente do mar. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: Deus pode dizer haja luz e há luz, mas comigo não. Deus não tem poder na minha vida. Essa pessoa é ímpia. Ela é ímpia, ela não acredita. É óbvio que ela está morta. É a palavra de um morto. Ela não fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ela não fala isso, porque Cristo não fortalece ela. Ela só sente raiva mesmo, medo mesmo. E ela está dizendo que ela é algo muito maior para o poder de Deus do que o oceano. Ela acredita nisso. Ela finge em algum momento que ainda assim ela tem uma conexão verdadeira em que a vida de Cristo está passando para dentro dela. É simplesmente ridículo. É o que Paulo está dizendo para eles.
Vocês estão brincando com o corpo de Cristo. Vocês estão dizendo que o que ele disse, que a vida dele faria parte da vida de vocês, não acontece. Não está acontecendo nada. Vocês estão como os mortos no cemitério, que não podem estar ligados a nada a não ser a sua própria morte. E você então come, bebe e ouve a verdade de Jesus, a palavra dele, que não é vida para nós, é condenação para nós. Ou a palavra dele, aquela palavra que ele decretou ser eficaz, como em João e Pedro, ou é a palavra mesma que os fariseus estão ouvindo. E você vê, não é apenas lembrar, não é apenas uma memória, não é apenas algo que eu lembro e aí está tudo bem. Não é a ideia católica que se eu tomo, independente de qualquer coisa, a vida está naquelas coisas mesmo, e isso é infundido em mim, e isso conecta você finalmente, como a gente já viu, ao fim, ao futuro. Só se você estiver conectado àquele evento passado, conectado a Cristo, em que as palavras dele fazem parte da sua própria vida, como quando você come algo e você digere. Então não é que ele falou sobre paz, a palavra dele sobre paz foi vida em mim. Ela transmitiu o que ele falou: minha paz vos dou. Lance sobre mim a tua ansiedade. As palavras dele se tornaram vida em mim. Não é o saber de um livro apenas. Aquela palavra é vida em mim, eu estou digerindo, ela está mudando o meu cérebro, os meus órgãos internos espirituais, e ela alimenta isso. E quando ele vier, então a Bíblia diz assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia, as bodas do Cordeiro. São os mesmos que ceavam realmente com ele aqui, para quem as palavras dele é vida, que estavam conectados ao passado e conectados à verdadeira igreja. Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: agora a morada de Deus está com os homens, e viverá com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem das coisas passaram. E ele diz: eu estou fazendo todas as coisas novas. Uma ceia, né? Uma refeição. Quando nós chegarmos no céu, a nova terra, ela é uma ceia, porque é uma boda, não é? É essa celebração e essa ceia. Por isso que ele disse: não vou comer do fruto da vida antes, porque a vida eterna é exatamente tudo isso que eu falei, que é um penhor agora, uma conexão verdadeira com o passado, uma conexão vital entre as palavras dele e o meu ser, uma conexão vital entre o corpo dele. E como lembrar disso é como remembrar, não é? É algo poderoso, algo incrível, algo que nada mais pode fazer a não ser ele mesmo, através da sua palavra e do que ele fez no passado, não é? E por quê? Aqui nessa última visão aqui, a dor se foi, o choro se foi, as lágrimas se foram, a sociedade como nós a vemos se foi, porque finalmente os anseios mais profundos do coração, não importa quais sejam, serão completamente satisfeitos. Eu tinha um penhor disso na terra, o penhor da paz, o penhor da alegria, o penhor do gozo, do desfrute de Cristo, o penhor das palavras que são vida em mim. Mas agora você está cheio disso, como as águas cobrem o mar.
Não haverá nenhuma parte ínfima do seu ser sem estar cheio daquilo que você tinha como penhor de alegria, de paz, de gozo, de comunhão com Cristo, e comunhão com a igreja, e comunhão com Deus, e nada mais do meu caminho, em nenhum aspecto, e não há nenhum vazio nunca mais, em nenhuma parte do ser. É uma ceia, é a ceia perfeita. Então, nós só participaremos dessa ceia se estamos participando agora do penhor da ceia, da entrada, não é? Assim, antes de uma grande refeição tem a entrada. Então, só os que participam da entrada, não é? Ou do penhor participarão, são os que estarão nas bodas. Porque ele pode dizer isso? Quem tem essas coisas agora vão ter isso perfeitamente para sempre, porque eu estou comprometido a levar vocês até lá. Você está sendo carregado, como Deus diz: eu carreguei vocês quando eram crianças, bebês, carreguei vocês na juventude, e quando vocês estiverem velhos, eu ainda carregarei vocês. E há uma cena de O Senhor dos Anéis, quando Gondor está sitiada, né, pelo inimigo, e todos vão morrer. Há um exército enorme, terrível, né, cercando, e não há como escapar, e não há como lutar de maneira vencedora. Mas no último instante, quando parecia que Gondor ia cair, eles escutam um som de trombeta, que é a trombeta dos cavaleiros de Rohan. Quando eles ouvem, eles sabem: estamos salvos. Eles não estavam ainda, porque em cima assim das colinas estava cheio dos cavaleiros de Rohan. Eles sabiam que ainda ia haver um tempo, havia um delay, mas eles já estavam sentindo, eles estavam tendo o penhor da vitória. A buzina, não é? O som do clarim dos cavaleiros de Rohan era a evidência de que eles estavam salvos, e eles podiam então já sentir alegria e paz lá ainda em Gondor. Não precisava os cavaleiros vencer primeiro, acabar com tudo para eles sentir, não. Quando eles ouviram a buzina, então eles se encheram e nos gloriamos na esperança. Então eles puderam se gloriar na esperança, se encheram de alegria e celebração. Nós estamos salvos, não é? E quando ele ouve essas buzinas e vê os cavaleiros, eles se encheram de energia até para lutar, que eles não tinham mais, participar da batalha, não é? E nós somos informados que pelo resto da vida, lendo o livro, não o filme, sempre que Pepin ouvia as buzinas dos cavaleiros de Rohan, em qualquer lugar que ele estivesse, na mesma hora ele começava a chorar e se encher de alegria. Ele não podia lembrar do momento em que ele ouviu aquela buzina e a salvação chegou, sem chorar e se encher de alegria. Quando Jesus diz: lembrem, são as buzinas, são as trombetas de Rohan. Sempre que vocês tiverem verdadeiros filhos de Deus, lembrarem do Calvário, eles se enchem de alegria, de paz, de gozo. Eles ainda estão na igreja militante, ainda estão no mundo, como aquelas pessoas estavam em Gondor ainda, mas eles ouviram a buzina. E aí depois disso, nunca mais Pepin poderia lembrar ou ouvir um toque de clarim que lembrasse ele
daquele clarim dos cavaleiros de Rohan, sem se encher de alegria e chorar pela sua salvação, pela sua libertação. Essa é a lembrança da Páscoa. Essa é a lembrança dos redimidos. Porque a buzina era um lembrete físico e audível da salvação. E a ceia é um lembrete assim. Não é ela mesma, você vê, ela me lembra que eu estou conectado com Cristo verdadeiramente, que as palavras dele são vida para mim. Ele não é como um conselheiro falando de paz. A palavra dele é paz em mim, é vida. E você então revive diariamente tudo que Jesus já fez. E você vai às lágrimas como Pepim, e seu coração se enche de alegria, gozo e paz no viver. E não importa, J.R. Tolkien escreve, não importa a situação que Pepim estivesse, ele não conseguia ficar com raiva, mal-humorado, quando ele escutava o som da buzina e lembrava, ele chorava, ele se quebrantava, ele se derretia, as coisas mudavam. E é por isso que você não tem como lembrar como Jesus usa a palavra e tudo em você não se enternecer, porque isso lembrava ele de que cada momento do resto da sua vida era uma dádiva. Por que Pepim chorava? Porque cada momento dali em diante ele lembrava, eu estou aqui, a minha vida e tudo que eu experimento é uma dádiva dos cavaleiros de Rohan chegando. Minha vida teria terminado sem a salvação que veio através deles. E aquela buzina, a distância, aquele chifre era palpável. Agora, o que você ouve? Você ouve os clarins? Você lembra? Isso muda tudo em você. É isso que constitui a nova vida e o penhor que todo homem regenerado tem, até o dia que ele vai estar nas bodas do Cordeiro, nossa Páscoa. Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, porque até o último daqueles pelos quais teu Filho derramou sua vida na morte e propiciou, ó Deus, nada pode parar o poder invencível da cruz, até que ela atinja o seu objetivo final, que é o último daqueles que tu deu ao seu Filho ser resgatado. Que essa paz, que essa celebração, que essa lembrança da Páscoa, de cada ceia, seja, Senhor Pai, o toque do clarim em nossas vidas. Nós possamos sentir o borbulhar da verdadeira vida em nós, o agitar das palavras que são vida, e possamos então viver uma vida neste mundo, Senhor Pai, que ainda é da igreja militante, onde há pelejas, guerras, mas nós ouvimos o clarim, Deus, e sabemos, fomos salvos, a paz dele é vida em mim, e vivermos, Senhor Pai, uma vida que realmente aponte para a glória da cruz, para a glória do teu Filho, para a glória da redenção, em nome de Jesus.